que significa cópia de segurança dos dados. Mas acompanha, quando a gente fala de backup, de cópia de segurança, a gente tem que entender o objetivo. E o objetivo de realizar uma cópia de segurança é uma determinada maneira, é uma forma de prevenir uma eventual perda das informações originais. Então imagina, um dia eu perco todos os arquivos que estão aqui no meu computador por alguma razão. E aí vamos imaginar que eu fiz uma cópia de todos esses dados num HD externo que eu armazenei num outro local. E aí eu fico tranquilo, porque se eu perder os arquivos que eu tenho nesse computador, eu sei que eu tenho cópia desses arquivos armazenados em uma outra unidade, em um outro local. Isso é o que a gente chama de backup. E a função do backup é continuar garantindo a disponibilidade desses dados, mesmo numa eventual perda dessas informações originais. Pois bem, uma surpresinha que acontece muito nas provas de concurso, principalmente numa banca chamada CESP, do Sebrasp ou CESP, que coloca em algumas questões de prova o termo em português BKP. Como vocês estão enxergando aí, o mais comum das provas é backup em inglês, mas aparece em algumas provas sim BKP, e isso não está errado não. Observa no dicionário Michaelis, aparece lá BKP, CAP, e olha o que o dicionário diz: cópia de um arquivo ou de um grupo de arquivos feita para preservar os dados caso ocorra dano ou destruição do original. Então, o próprio dicionário da língua portuguesa descreve que nós temos sim o termo em português, que vem do inglês, é claro, mas em português é BKP. Então não se assusta se algumas provas colocarem em português. Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A primeira dica importante sobre um backup adequado é que ele seja feito numa outra unidade. Por exemplo, eu tenho aqui esse arquivo armazenado no disco rígido interno desse meu computador, desse meu laptop, e eu conectei um HD externo a ele, e agora eu vou fazer uma cópia desse arquivo no HD externo. Isso é o primeiro princípio que deve ser observado para um bom backup, que a cópia seja feita numa outra unidade. E mais, também deve ser percebido a ideia de que eu devo manter cópias desses arquivos também em outro local. Por que, professor, manter cópias em outro local e não só numa outra unidade? Além de manter numa outra unidade, também manter essa cópia num outro local. Para eventual tipos de sinistros, de repente um incêndio, um alagamento, um terremoto, bem, não sabemos. Uma bomba que explodiu naquele local, não sabemos. Eu estou dizendo um assalto e alguém leva o computador, e aí eu tenho o HD externo conectado ao computador e alguém assalta e leva tanto o computador original como o HD externo. Então, quando nós falamos de backup, além de manter cópias em outra unidade, também devemos manter cópias em outro local para evitar algum tipo de sinistro. Perfeito. Agora que a gente já sabe essas dicas, muita gente vai me dizer: professor, então, hoje em dia, um backup em nuvem, ele tem esses dois princípios técnicos de segurança? Sim, porque quando a gente faz um backup em nuvem, o que é tecnicamente um backup em nuvem? É fazer uma cópia dos dados que eu tenho aqui no meu computador em uma outra unidade, em um outro local. Porque um backup em nuvem é um backup que está armazenando dados em servidores de nuvem, que são servidores conectados na internet, normalmente em sistemas chamados de cloud storage, que é o armazenamento de dados na nuvem. Então sim, um backup em nuvem tem os dois princípios teóricos de um bom backup, porque ele é feito em outra unidade e mantido em um outro local, quer dizer, em servidores de nuvem da internet. Perfeito. Sabemos então que o backup em nuvem é seguro. Agora vamos para algumas questões de provas de concurso que falam sobre tipos de backup. E aí existem vários tipos de backup que nós precisamos aprender para a prova, como o caso do backup normal, que também pode ser chamado de backup completo ou total, ou ainda full backup, que vem de backup cheio, backup completo, backup total, ou simplesmente backup normal. Temos também o backup de cópia, o backup incremental, o backup diferencial e o backup diário. Todos esses são muito cobrados em provas de concurso e por isso agora a gente vai ver passo a passo cada um deles. Vem comigo aqui, vamos começar com a ideia do que faz o backup normal, completo, total ou full backup. Bem, esse tipo de backup é aquele que copia
todos os arquivos que foram selecionados e marca cada um como copiado. Por exemplo, aqui eu tenho uma pasta que tem 2 arquivos. Se eu selecionar esta pasta para o meu backup normal, ele vai copiar todos os arquivos, nesse caso 2, e vai marcar cada arquivo como copiado para que no futuro o sistema saiba, através dessa marca, que esses arquivos de fato já foram copiados. Esse é o backup normal, que é o backup mais recomendado para ser feito em primeiro lugar. Quer dizer, quando eu vou começar a fazer uma operação de backup, a primeira vez que eu vou fazer backup no meu sistema, o recomendado é que se faça o backup normal, o backup completo ou o backup total, porque ele vai copiar todos os arquivos que foram selecionados para backup e vai marcar cada um como copiado. Pois bem, mas existe também a possibilidade da prova indicar o que seria um backup simples, o chamado backup de cópia, que também vai copiar todos os arquivos que o usuário selecionou para backup, mas não vai marcar. Porque é simplesmente uma cópia que eu copiei para uma outra unidade, mas não tem nenhuma marca produzida lá no sistema indicando que esses arquivos de fato foram copiados, para que no futuro eu possa ter uma melhor gestão de backup. Então, o backup de cópia é aquele que simplesmente copia todos os arquivos selecionados, mas não marca nenhum como copiado. Existe também o que a gente chama de backup incremental, e a recomendação do backup incremental é que ele incremente o backup normal, quer dizer, primeiro eu faço o backup normal, que copia todos os arquivos e marca, e depois é que eu vou fazer o backup incremental, que vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e vai marcar. Por exemplo, eu já usei aqui um backup normal que copiou esses 2 arquivos e marcou. Agora eu criei um novo arquivo dentro dessa pasta. Se eu agora faço um backup incremental, o backup incremental copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e também marca. Essa é a ideia do backup incremental, não é copiar tudo de novo, é copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados e depois marca. Professor, mas como é que ele sabe se foi criado ou modificado? Porque quando o arquivo é criado, ele não tem marca ainda. E quando o arquivo é modificado, ele perde a marca de backup porque ele já tem informações diferentes. Então o backup incremental, ele verifica se o arquivo tem marca ou não tem marca, ele copia aqueles que não tem marca. E depois que ele copiar, ele vai lá e marca como tendo efetuado esse backup. Repetindo então, o backup incremental é aquele que copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e também marca. Mas existe o chamado backup diferencial. O backup diferencial é parecido com o incremental, porque ele também vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados, mas não marca. Percebe? O diferencial, ele se chama diferencial justamente porque ele é diferente do incremental. Em que sentido? Tanto o incremental quanto o diferencial copiam somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup. A diferença é que o incremental marca e o diferencial não marca. Vai copiar somente os criados e modificados, mas não vai marcar. E por último, nós temos o chamado backup diário, que tem esse nome bem sugestivo, porque ele copia somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual. Se um arquivo foi criado ontem ou foi modificado ontem, ele não copia. Ele só copia os arquivos que foram criados ou modificados, vou repetir, hoje, na data atual. Então agora eu criei esse arquivo hoje e faço um backup diário. Aí sim ele vai copiar esse arquivo. Só que ele não marca. O backup diário, ele copia somente os arquivos criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca, como a gente acabou de observar aí na imagem. Perfeito. Outra dica, pessoal. Existe ainda também uma divisão que nós realizamos quando a gente fala sobre backup entre o que chamamos de backup quente ou hot backup e o backup frio, o cold backup. O que seria essa ideia? Acompanha comigo aqui. Um backup quente, o hot backup, é aquele realizado com um sistema em funcionamento. Tenta imaginar que eu tenho uma empresa e que nessa empresa eu realizo muitas vendas aos clientes direto ali. E aí, de repente, eu vou fazer um backup quente. Eu não preciso parar o sistema, as pessoas podem continuar vendendo, o banco de dados ou a base de dados continua ativa e o backup vai sendo realizado. Quer dizer, o sistema não é interrompido para a realização. É feito a cópia, é feito o backup com o sistema, com a base de dados ativa, nada é interrompido para fazer esse backup. Então nós chamamos isso de backup quente, com o sistema em funcionamento. Mas existe também o cold backup, que é o backup frio. Nesse backup vai ser realizado sem que a base de dados esteja com as transações ativas. Quer dizer, para
para de realizar transações na base de dados e aí se faz o backup. Esse é o backup frio. O sistema então é interrompido para a realização desse backup. Ótimo. Agora que a gente já sabe de tudo isso, nós já podemos começar a resolver questões de prova sobre esse assunto. Vem comigo e acompanha essa primeira questão de hoje que diz assim: acerca de tecnologias, processos e metodologias de soluções de BKP, percebe que apareceu BKP, como o CESP bem gosta de fazer em português, julgue o item que segue. O uso de backup em nuvem para sistemas de armazenamento de imagens tem como vantagem a salvaguarda das cópias em ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes. E aí, pessoal, o que vocês me diriam sobre essa questão? Será que o backup em nuvem para sistemas de armazenamento de imagens, mas aí não importa se é imagem ou arquivos normais, será que ele tem como vantagem a salvaguarda, quer dizer, salvar essas cópias em ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes? Tá perfeito, pessoal, porque quando a gente faz um backup em nuvem, nós usamos sistemas especialistas de fazer backup em nuvem, são chamados sistemas de cloud storage, que são ambientes fisicamente seguros, com muita proteção e que são geograficamente distantes, estão em outro local. Por isso que a gente chama de backup em nuvem, feito em servidores de nuvem na internet, especialistas para armazenamento de arquivos como sistemas chamados de cloud storage. Então tá certíssimo essa análise do CESP.